Galera, então vamos fazer agora falar sobre as duas corridas que eu acabei não comentando, né? Que uma foi o GP da Emília-Romagna e a outra foi o GP de Miami. Então vamos começar primeiro pelo GP da Emília-Romagna, que foi a mais antiga. Foi um GP que, assim, foi ok de assistir, não foi aquele GP cheio de eventos, mas assim, tiveram alguns pontos que eu queria salientar, né? Que foi tanto acho que a estratégia, né, que foi adotada ali pela Red Bull, né, e com questão a pneus mesmo, porque para quem não assistiu, choveu, né, no dia da corrida, e assim, foi muito legal de ver assim, como que tanto a largada do Verstappen, a largada do Pérez foi tipo, muito legal mesmo. Foi, digamos assim, ali que começou o azar do Sainz, né? Porque praticamente ali na primeira chicane, né, na Tamburello, que é, enfim, onde a Ayrton, né, nos deixou, quando ainda não existia a chicane ali, o Daniel acabou batendo, né, no Sainz. Foi incidente de corrida, né, não, digamos assim, ninguém teve culpa, mas aí o Sainz acabou ficando preso, né, na brita, na caixa de brita, que acabou com a corrida dele ali. E depois, basicamente disso, foi meio que uma administração, né? Aí nesse ponto que a gente fala, né, o quanto a Red Bull tava boa, né, tá boa de corrida, né, nesses últimos tempos. Eles conseguiram manter, digamos assim, um stint muito bom, né, no caso ali nos pneus de chuva mesmo, e a pista começou a secar. E eles já reagiram, colocaram, né, pneu de pista seca, e foi muito engraçado, porque o Leclerc estava chegando no Pérez, e o Pérez acabou que optou por parar primeiro, né, e colocar pneu médio, né, no caso, mas o pneu slick já, mas o médio, não o macio. E o que aconteceu? A Ferrari depois chamou o Leclerc, né, e de novo, né, como com essa mudança de regulamentação, os pneus não podem mais ficar na mesma temperatura que ficavam, né, 100 graus, que é a temperatura do pneu pronto. Eles precisam ficar um pouco menos. Ou seja, a volta de saída do pit stop é muito ruim, né, para o piloto que está saindo do pit stop. Então nesse ponto, quando o Leclerc saiu, ele saiu com o pneu mais gelado que o Pérez, que já estava na pista. E assim, foi fácil demais para o Pérez passar, né, no caso o Leclerc de volta. Então assim, passou como se o Leclerc tivesse parado, né. Então foi muito legal de ver assim como essa nova regulamentação tem mudado esse tipo de coisa. Então passou passado, né. E agora falando, né, da corrida do Leclerc, ele estava, enfim, colocando um ritmo bom, estava andando bem, e assim, ele ia manter o terceiro lugar fácil. Só que ele cometeu um erro, né, e assim, muita gente falou, né, que é o tipo de erro que não se comete quando você está disputando o título do campeonato, né. E que foi o seguinte, foi justamente, ele errou e acabou rodando e bateu sozinho no muro. Só que assim, foi uma batida leve, não aconteceu nada, ele conseguiu voltar, só que nisso ele caiu para oitavo. Só que você vê como a Ferrari ainda é um carro bom. Ele ainda conseguiu chegar em sexto, algumas posições, né? Ele conseguiu ultrapassar algumas pessoas e ainda terminou a corrida muito bem, né? Ou seja, então é muito legal. E de novo, agora falando da corrida do Russell, o cara tem sido muito consistente. Tiveram algumas disputas na pista, né? E enfim, ele ainda conseguiu terminar bem. Então foi muito legal que, assim, de ver também que apesar da Mercedes antes das atualizações, não tá sendo um carro extremamente bom, os pilotos estavam conseguindo ainda, digamos assim, ser consistentes, né? Então isso que eu falo, né, que se envolve com uma grande equipe. Essas são alguns pontos assim que são interessantes, né? E agora, falando do GP dos Estados Unidos, é muito legal de ver assim, que a Fórmula 1 tem crescido muito, né, em alguns outros mercados, né? Eu acho que assim tudo se deve também à questão da série na Netflix, outras coisas também. A Liberty Media tem feito muita propaganda, né, com relação à Fórmula 1, tanto que eles optaram por investir em construir uma pista nova, né, em Miami. O espetáculo que eles fizeram é sensacional, foi assim, tipo, deu vontade de assistir uma corrida lá, apesar da corrida não ser a corrida acho que mais espetacular de todas, né?
mas assim, foi bem interessante. E assim, falando da corrida, né? Então, no GP de Miami, foi uma corrida assim que ela foi, vamos dizer assim, morna, até certo ponto, né? O Max, né, ele, assim, não só o Max, mas a Red Bull, né, a corrida de Miami, provou que eles estão com um carro mais equilibrado mesmo que a Ferrari. Porque o que aconteceu? O Max, no começo da corrida, né, ele estava em segundo, Leclerc em primeiro, Sainz em terceiro e Pérez em quarto. O Max, ele foi chegando, ganhando no Leclerc, né, ainda no primeiro jogo de pneus. E assim, chegou, passou, claro, o Leclerc pôs resistência, ele passou no final da reta dos boxes. O Leclerc colocou uma resistência, mas mesmo a mudança traçado defensivo, tudo não deu boa, não deu pra segurar o Max. E depois disso, ainda no pneu médio, se eu não me engano, a liderança do Max chegou a mais de 7 segundos, né? Então eles estavam girando ali de 1,32, 1,33. Ele e o Leclerc estavam se alternando bastante, né, na questão de voltas mais rápidas, tipo, eles estavam mantendo o ritmo, só que esse começo digamos assim, do stint ali, foi deixando o Verstappen criar essa margem tão grande, né? Ou seja, a Red Bull estava conseguindo andar muito mais forte que a Ferrari, gastando menos pneu. Então por isso que criou esse gap de mais de 7 segundos, né? Então isso foi, digamos assim, que foi crucial, né, para garantir essa vantagem, né? Então, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, Pérez em quarto e o Russell em quinto. Olha aí, George Russell mandando de novo na consistência. Hamilton, se eu não me engano, nesse momento estava em sétimo e o Bottas em sexto. O que aconteceu, né? Aí, vamos dizer, depois dessa ultrapassagem, a corrida começou a ficar meio morna, assim, não tinha uma disputa de posição aqui, uma ali, mas assim, a reta do DRS, digamos assim, ela demorava muito a partir da linha para o momento que você podia abrir o DRS. Ou seja, o pessoal conseguia chegar, só que não conseguia ultrapassar. Então ficou nesse trenzinho assim, boa parte da corrida. Até que na volta 40 e alguma coisinha, o Gasly parece que teve um toque que acabou resultando num pneu furado. E na hora de voltar para a pista, acabou que ele não prestou muita atenção e o Norris, que estava vindo na pista, não prestou muita atenção também. Tipo, o Gasly estava no traçado, mas o Norris não reparou e acabou acertando o carro do Gasly, rodou e acabou sendo eliminado da prova. Só que isso primeiro causou um virtual safety car, e foi uma coisa que um pouquinho antes o George tinha falado, né, no rádio, que ele ainda estava com os pneus da largada, né. E ele falou, vamos até o mais longe que der para ir na prova e a gente coloca daí depois os pneus novos daí pro final. E acabou que aconteceu, ele estava esperando por um safety car e deu certo. Aí o que aconteceu? Ele entrou no box e voltou em sétimo, ou seja, o Bottas passou ele e o Hamilton passou. Só que o Hamilton ainda já estava com os pneus mais velhos, porque o Hamilton tinha conseguido, no caso, parar antes, e o George estava com um pneu novo atrás dele, ou seja, quando a corrida relargou, o Max relargou muito bem, o Leclerc colocou um pouco mais de pressão, só que o Max conseguiu já, em 2 voltas, já abrir mais um segundo sem DRS já para o Leclerc, já neutralizou a tentativa, né? E o que aconteceu nesse ponto? Acabou que o Hamilton estava brigando com o Bottas e o Russell atrás, os três se pegando ali. O Bottas deu uma errada, foi no muro e deu só um tap, né, que fala, né, só deu uma triscadinha no muro ali. E nesse momento passou o Hamilton e passou o Russell. Então, ou seja, o Hamilton já estava em quinto, Russell em sexto e o Bottas caiu para sétimo, já foi de quinto para sétimo. E o que aconteceu? Como a vantagem sem pneus era absurda, né, no caso, o George acabou passando uma hora o Hamilton por fora, devolveu a posição, só que por causa da vantagem de pneus acabou que não teve o que fazer mesmo. Ele depois passou de passagem e terminou em quinto, né, e o Hamilton em sexto. E o Hamilton estava, né, com essa meio maré de azar, né, com relação à estratégia. O Russell deu muita sorte mesmo. Muita gente desmereceu, né, ele, dizendo que é só por causa da estratégia, mas não, dizendo que ele teve uma corrida apagada, e eu acho que não, acho que foi tipo, o piloto tem grande parte também, né, nessa questão da estratégia, então foi muito legal. O Pérez, né, ele estava andando mais agora, falando da disputa mais pra frente, ele estava andando mais que o Sainz.
Só que apesar dos pneus mais novos, né, ele parou para tentar passar o Sainz, ele acabou se jogando uma hora, né, no final da reta. Não tinha como, talvez se ele tivesse esperando mais uma volta ele teria conseguido passar, mas ele se jogou e acabou que ele não conseguiu parar, né, então ele embarrigou a curva, o Sainz passou por dentro e, no caso, retomou a terceira posição, que acabou como a corrida acabou, né, com o Verstappen em primeiro, o Sainz em terceiro e o Leclerc em segundo e o Pérez em quarto. Então foi uma corrida legal. A pista assim é legal, não é uma pista nossa maravilhosa. Eu ainda acho legal os circuitos mais antigos com curvas mais sem tantos cotovelos, né, na pista, né. Eu acho que não tem como disputar tanto assim. Mas foi interessante, né? Outro ponto triste da corrida foi porque assim, o Mick provavelmente ia conseguir seus primeiros pontos e o Vettel também ia pontuar, né, na corrida. Só que acabou que os dois acabaram se engalfinhando na pista, né? O Mick foi tentar passar o Seb no final da reta, se jogou, só que o Seb acabou não olhando e acabou que um bateu no outro. Então aconteceu. Mas foi uma corrida legal de acompanhar por ser um circuito novo, pelo show proporcionado, o pódio, a volta, né, da sala de cooldown, né, depois da corrida. Mas no mais, assim, não foi uma corrida das mais interessantes até o safety car. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like. Valeu!